Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos selos. Um canal não para quem apenas gosta de selos, mas de história, arte, viagens, geografia e muita cultura. Embarque comigo nesta aventura. Uma viagem pela Argentina, desvendando um país cheio de contrastes. O segundo maior país da América do Sul. Através de belas imagens em selos postais, vamos explorar a rica história, a diversidade geográfica e a cultura vibrante deste país. A Argentina é um verdadeiro mosaico climático. No norte, o clima é subtropical, com verões quentes e úmidos e invernos mais secos. Já no centro, o clima é temperado, com as 4 estações bem definidas. Ao oeste, predomina o clima semiárido, com poucas chuvas concentradas no verão. A Patagônia, ao sul, apresenta um clima variado, desde o semiárido até o subpolar, com temperaturas mais frias e, em algumas regiões, neve. Nas montanhas dos Andes, o clima é alpino, com temperaturas que variam de acordo com a altitude. A fauna argentina é tão rica quanto sua geografia. Entre as espécies mais emblemáticas, destacam-se o emu, um veado nativo, e o lagarto teiu, encontrado nas regiões norte e central. Você sabia que o nome Argentina tem origem na palavra latina argentum, que significa prata? Os primeiros europeus a chegaram à região foram atraídos pela possibilidade de encontrar metais preciosos, como a prata. O nome foi popularizado pelo poeta Miguel de Barco Centenera no século XVII. Antes da colonização europeia, o território argentino era habitado por diversos povos indígenas. A história que eu vou contar é aquela história escrita pela filatelia, contada a partir do ponto de vista dos selos, e inicia-se bem antes de sequer existir esse estado chamado Argentina. Começa com as viagens dos europeus por esse continente, habitado, como a gente viu, pelos povos originários. Vamos recuar até o ano 1502 e conhecer um navegador italiano chamado Americo Vespucci. Ele nasce em Florença, na República Florentina, em 9 de março de 1451. Apesar das suas origens italianas, Vespucci se tornou cidadão naturalizado espanhol em 1505. Mas o que nos interessa aqui é a viagem que ele faz sob bandeira portuguesa para explorar a região que viria a ser conhecida como Costa Brasileira, que tinha sido recém-descoberta, como eu falei, em 1500. Ele se dirige com sua expedição em 1501, ele inicia em 1501, até o sul do continente para mapear a costa. Aqui ele descobre um grande estuário formado pela confluência de dois rios, o Paraná e o Uruguai. Aqui é importante ressaltar que o nome Américo tem grande importância, pois é dele que, em 1507, um cartógrafo alemão chamado Martin van der Miller usou a versão latina do nome Américo para Américos, para designar o novo continente, quando ele estava desenhando uma carta náutica. Daí vem o nome que a gente utiliza, de Américos para América. Aqui a gente vê um selo da Espanha de 1987, representando este navegador. Vamos avançar agora um pouco até o ano de 1515, para encontrar um navegador chamado Juan Díaz de Solís. Ele pensava chegar ao Oceano Pacífico a partir do Oceano Atlântico. Ele vai com sua expedição até aquela região já conhecida pelos mapas náuticos e encontra um grande estuário que ele diz se tratar de um mar de água doce, um mar doce. Ele chega à região em 2 de fevereiro de 1515. Porém, o descobridor não teve muita sorte na sua expedição. Ele acabou sendo atacado por índios, perdeu seus navios e morreu. Mas ele ficou na história como o primeiro europeu a desembarcar realmente naquele local e criar a denominação de Mar Doce para aquele estuário. Nessa imagem, a gente tem um selo uruguaio de 2003,
que apresenta então a imagem desse navegador, o Juan Díaz de Solís. A nossa história não vai ficar completa se nós não mencionarmos Fernão de Magalhães, o navegador que em 1520 descobre efetivamente o Rio da Prata, dá esse nome inclusive a ele, ao estuário, naquela exposição que ele está fazendo a circunnavegação do globo. Inclusive ele é o primeiro navegador português, né, e no mundo, que consegue atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Inclusive, lá ao sul, na Argentina, existe um pequeno estreito, né, uma passagem, que leva o nome dele, Estreito de Magalhães. Nessa imagem, a gente tem dois selos, com a representação do navegador Fernão de Magalhães, um naquela série, né, Grandes Navegadores Portugueses, em Portugal de 1993, e a outra é um selo brasileiro, de 1991, que também aparece a imagem do Fernão de Magalhães. Agora veja um navegador veneziano chegar e entrar no estuário em março de 1527. Aquele estuário que o Solis tinha dito que parecia um mar de água doce. E verdadeiramente ele vai dar o nome definitivo, que se chama Mar del Plata, porque ele imaginava que fosse uma região rica em prata. Né? Ele navegou cerca de 300 quilômetros rio acima, não encontrou prata, evidentemente, mas fundou uma pequena fortificação no rio Paraná, que lhe deu o nome de Forte de Sancti Spiritus, isso em maio de 1527. A expedição do Sebastião Caboclo no Rio da Prata, ela durou então, portanto, um ano, de abril de 1526 até o final de dezembro de 1527. E aí ele retorna para a Espanha. Como a nossa história é contada pela filatelia, eu não podia deixar de trazer um selo, né, com a imagem do Sebastião Cabot. Este é da Hungria, de 1991. É em 1536 que outro navegador espanhol, dessa vez Pedro de Mendoza, vai até o Rio da Prata, que já tinha esse nome, e funda ali uma pequena aldeia, que é denominada Nuestra Senhora Santa Maria del Bueno Aire, que infelizmente durou só 5 anos, em 1536 até 1541. Ela foi atacada pelos índios e acabou tendo um fim trágico. Esse seria então o primeiro povoado naquilo que viria a ser o Estado argentino muitos anos depois, a sua capital. Essa região então ela ficou desabitada por 44 anos. O primeiro povoado na Argentina, após a primeira fundação de Buenos Aires, que não deu certo, foi Santa Fé. Ela está localizada às margens do rio Paraná, um dos rios mais importantes da Argentina. A cidade também é banhada pelo rio Salado, que deságua no Paraná, proporcionando um cenário fluvial marcante. A localização da cidade, junto aos dois rios, foi estratégica para o seu desenvolvimento histórico. Nessa imagem, vocês podem ver Juan de Garay, que em 1573 fundou Santa Fé e tornou-se logo um centro administrativo e militar na região. É importante ressaltar que em 1573 também outra cidade muito importante na Argentina foi fundada, a cidade de Córdoba, por Jerônimo Luiz de Cabrera. Essa cidade vai se tornar um importante centro cultural e educacional da Argentina. Aqui nessas imagens, vocês podem ver dois selos. O primeiro é um selo da Argentina, de 1966, onde aparece o brasão de Córdoba. E esse outro é um selo da Venezuela, de 2009, que representa a imagem de Jerônimo Luiz de Cabrera.
Vamos voltar para aquela região do estuário, então, do rio Paraná e do rio Uruguai. O que acontece ali? Havia um povoado, tinha durado 5 anos, que terminou em 1541. Então ficou, na realidade, 44 anos aquela área totalmente desabitada, até que uma nova expedição, agora em 1580, liderada pelo Juan de Garay, funda uma cidade ali. Essa cidade, na verdade um povoado, né? Ele dá um outro nome, ele chama esse povoado de Ciudad de la Trindade. Estes dois selos que aparecem aqui, um de 1962 e outro de 1980, editados pelos Correios espanhóis, mostram a figura, então, do Juan de Garay, o fundador de Buenos Aires. Outra cidade importantíssima, que não podemos deixar de falar aqui, é Corrientes. Ela é fundada pouco depois da refundação de Buenos Aires, e em 3 de abril de 1588. Quem vai criar esse povoado, que vai dar origem à cidade, é Juan Torres de Vera e Aragón. E ela está localizada, então, no norte da Argentina, e ela fica também ao longo do rio Paraná. Né? Vamos dar um salto agora temporal e vamos para 1609, aqui representado por esses dois selos de 2001 da Argentina. O que acontece em 1609? Os jesuítas estabelecem as primeiras missões entre os guaranis na região do Alto Paraná. Inclui aí a missão de São Inácio. Em 1613, nós já vemos o fruto desse trabalho dos jesuítas, que tinham também, além do religioso, né, além do objetivo missionário, eles tinham o objetivo de trazer aquela cultura europeia para os povos originários. E eles acabam fundando escolas, né, e uma que dá origem a uma universidade, a primeira universidade, então, da Argentina e uma das mais antigas, né, da América Latina, a Universidade de Córdoba, que fez 400 anos em 2013, que é representada nesses selos aí. Então, nós temos o selo de 1964, com o brasão da universidade, e esse de 2013, comemorando os 400 anos. Vamos conhecer um pouco, em imagens de pinturas, como seria a vida entre 1600 e 1800, onde vai realmente constituir-se o Estado argentino. Enraizada na tradição pastoril, onde o gado se espalhava como estrelas na noite, e o couro e sebo tornavam-se moedas de troca, traçando rotas de mercadores por entre pampas e serras. O modo de vida era simples, porém resiliente. Pequenos povoados surgiam, abrigando almas que desafiavam os horizontes infinitos com suas mãos calejadas e corações valentes. O vaqueiro, em seu cavalo, era o senhor dos campos, e as estâncias pulsavam ao ritmo das estações, numa dança eterna com a natureza. Mas as dificuldades não tardavam a se apresentar. A vastidão que nutria também isolava, e a solidão dos pampas era o fardo dos pioneiros. Os elementos se mostravam ora generosos, ora implacáveis, com secas e enchentes moldando o destino daqueles que ousavam chamar a Argentina de lar. Além disso, o conflito com as tribos indígenas e os ataques de corsários, vindos de terras distantes, faziam do cotidiano uma batalha constante pela sobrevivência. Ainda assim, havia beleza nas adversidades, como se cada dificuldade esculpisse, com sua mão invisível, a essência do espírito argentino, tenaz, esperançoso e sempre de olhos voltados para o amanhã, onde a esperança brilhava como o sol nascente sobre os pampas. Em 1806, nós temos o registro de um dos primeiros eventos que vai dar origem ao processo de independência argentino. A cidade de Buenos Aires foi capturada pelos britânicos, daquilo que é considerado a primeira invasão estrangeira. Claro que eles foram rapidamente expulsos pela milícia local, liderada por Santiago de Liniers. Esse evento foi um marco importante, pois ele demonstrou a capacidade de autodefesa da população local e enfraqueceu o controle espanhol sobre a região, contribuindo para o crescente movimento de independência.
Essa invasão não durou muito, durou 45 dias apenas. Houve uma segunda invasão inglesa em 1807, após aquela primeira de 1806. Os britânicos tentaram novamente tomar o controle de Buenos Aires. Aí eles capturaram Montevidéu e avançaram em direção a Buenos Aires, mas foram repelidos por uma força combinada de tropas espanholas e milícias locais. Este evento é conhecido como a Defesa de Buenos Aires e consolidou ainda mais a resistência local contra a ocupação estrangeira. Essa segunda invasão, ela durou aproximadamente 20 dias. Em 1808, nós temos um acontecimento na Europa que muda praticamente a sorte da Espanha e a sua dominação sobre os países da América. O que acontece? Em 1808, em Baiona, o Fernando VII, que era o rei da Espanha, ele é forçado a abdicar por Napoleão Bonaparte. E ele abdica, então, em favor de seu pai, que também forçado, né, acaba deixando a escolha, né, a recorrer pelo próprio Napoleão, que faz o quê? Nomeia, então, o seu irmão, o José Bonaparte, como rei da Espanha. Isso vai ficar fixo, né, até 1814, esse curto reinado, né, do irmão de Napoleão. E porque, claro, né, ele acaba caindo, né, do poder em 1814. E aí restaura, né, a monarquia e Fernando VII governa até a sua morte. Em 25 de maio de 1810, ocorre um evento marcante na história da Argentina, conhecido como a Revolução de Maio. Este evento marcou o início do processo de independência do país. Naquela data, os cidadãos de Buenos Aires, liderados por figuras proeminentes como Manuel Belgrano e Cornélio Saavedra, organizaram um cabildo aberto para discutir o futuro do vice-reinado do Rio da Prata, enfraquecido, então, pelos incidentes lá da Europa, né, do novo reinado do irmão do Napoleão. Durante o cabildo, foi decidido depor o vice-rei espanhol Baltasar Hidalgo de Cisneros e formar um novo governo local. Chamaram a primeira junta. Este ato foi uma reação direta à ocupação da Espanha por Napoleão Bonaparte e à abdicação do rei Fernando VII. A primeira junta foi o primeiro passo em direção à independência da Argentina, iniciando uma série de eventos que culminaram na declaração formal de independência em 9 de julho de 1816. A Revolução de Maio é considerada um dos primeiros movimentos de independência na América Espanhola e teve um impacto duradouro na formação da identidade nacional argentina. Um evento muito importante, decisivo na história da Argentina, ocorre em 3 de fevereiro de 1813. É a Batalha de São Lourenço. Por que essa batalha é significativa? Porque ela foi a primeira vitória de José de San Martín, com seu regimento de granadeiros a caballo, contra as tropas realistas espanholas. São Lourenço fica na província de Santa Fé. Os principais comandantes, então, foi o José de San Martín, né, e Antônio Zabala, que comandava as tropas realistas em Montevidéu. As forças patriotas consistiam de 125 granadeiros a cavalo e 50 milicianos, enquanto as forças realistas eram compostas por cerca de 250 homens. O resultado, a vitória dos patriotas, com baixa significativa para ambos os lados. A batalha durou apenas 15 minutos, mas teve um impacto duradouro na moral dos patriotas e na luta pela independência. Hoje, o local da batalha é lembrado com um monumento e é considerado um símbolo da resistência argentina contra a ocupação espanhola. Em 1815, nós temos um acontecimento que vai redesenhar, né, o mapa daquela região onde hoje é Uruguai e Argentina. É a criação da Liga de los Pueblos Libres, também conhecida como Liga Federal, União de los Pueblos Libres.
O que foi isso? Uma confederação de províncias lideradas por José Gervásio Artigas, formada então entre 1814 e 1815, e ela incluía as províncias de Córdoba, Corrientes, Entre Rios, a província oriental, que é atual Uruguai, Santa Fé e Misiones. Em 9 de julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, declaram sua independência da Espanha. Este evento ocorreu durante o Congresso de Tucumã, onde os representantes das províncias se reuniram para formalizar a ruptura com o domínio colonial espanhol. A Declaração de Independência marcou e culminou um processo revolucionário que tinha começado em maio de 1810. Este mapa representa, então, a independência dos países, alguns países, né, da América do Sul. Então, temos a Argentina, que a gente acaba de ver que ficou independente em 1816. Antes disso, o Paraguai, em 1811. E, posteriormente, vai ocorrer a independência do Chile, em 18, da Bolívia, em 25, ao Brasil em 1822 e o Uruguai em 1828. Em 1820, esse mapa se modifica. A Liga é dissolvida após a invasão da Banda Oriental pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e ocorre a derrota do general Artigas. As províncias que compunham a Liga acabam se reintegrando às Províncias Unidas do Rio da Prata, agora sob uma organização federal provisória. Para a nossa história ficar completa, eu tenho que lembrá-los que em 20 de janeiro de 1817, durante o reino do Unido, né, Portugal, Brasil e Algarves, ocorreu um conflito que deu origem a uma província anexada, então, por Portugal e Brasil, né, que foi a província de Cisplatina, atual território do Uruguai. Ela foi anexada por uma ocupação luso-brasileira. O nome Cisplatina vem do prefixo latino cis, que significa ao lado de, ou deste lado de, referindo-se à margem oriental do Rio da Prata. A criação da província foi parte de uma série de movimentos políticos e militares que visavam consolidar o controle sobre aquela região, né? Especialmente após a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A região foi administrada pelo Império do Brasil até 1828, quando ocorreu então a Guerra da Cisplatina, que acabou resultando na independência do território que hoje é o Estado Oriental do Uruguai. Em 1826, a Argentina, então conhecida como Províncias Unidas do Rio da Prata, vivia um período de transição e instabilidade política. Bernardino Rivadavia foi eleito o primeiro presidente em 8 de fevereiro de 1826. Durante seu mandato, ele buscou fortalecer o governo central, promover a educação e a cultura e implementar reformas econômicas e sociais. No entanto, sua presidência foi marcada por desafios significativos, incluindo a oposição das províncias e a Guerra da Cisplatina contra o Brasil. Rivadavia renunciou ao cargo em 27 de junho de 1827 e a Constituição de 1826 foi posteriormente revogada. Apesar da sua curta presidência, Rivadavia deixou um legado importante na formação do Estado argentino. Eu sei que o nosso vídeo está ficando um pouco longo, nós não estamos, né, chegando ainda nas emissões postais, mas 1831 é um momento decisivo. Por quê? Porque aqui, em 4 de janeiro, se institui um pacto federal. Ele une as províncias de Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fé e Corrientes. Notem nesse mapa, parte verde ali, era a parte ainda dominada pelos povos originários. A Argentina, ela se constitui então nessa parte amarela,
que aparece aqui. Em 1853, nós temos outro marco importante na história da Argentina. É a sua primeira Constituição, que vai ser lembrada em um selo em 2013, também, né, pelos Correios Argentinos. Em 1853, como nós vimos, a Argentina, já independente, ela promulga sua Constituição, mas os correios postais, as emissões filatélicas, ainda só vão se consolidar realmente algum tempo depois, como nós vamos ver a seguir. O primeiro selo argentino foi emitido pela província de Corrientes em 21 de agosto de 1856. O selo apresentava o perfil de Ceres, a deusa romana da agricultura, escolhido pelo governador Juan Pujol. A ideia por trás dessa escolha era destacar a região como o celeiro dos povos. Esses selos de Corrientes ficaram em circulação entre 1856 e 1880. Em paralelo a isso, em Córdoba, vai haver uma outra emissão. Os selos de Córdoba, de 1858, são com o brasão da província e circularam apenas um único ano, com dois valores, 5 e 10 centavos de real argentino, a moeda da época. Com o selo da província de Buenos Aires, nós estamos chegando ao fim da nossa viagem pela Argentina, pela história da Argentina, conduzida pela filatelia e pela pré-filatelia, né? Porque a filatelia só vai existir a partir desses primeiros selos provinciais. Em 1857, então, Buenos Aires projeta um selo conhecido como gauchitos, só que eles não foram circulados, mas algumas pranchas sobraram e acabaram na mão de colecionadores, enfim, e estão disponíveis no mercado, embora sejam bastante raros. Em 58 foi emitido então definitivamente selos em Buenos Aires, chamado Barquitos. Em 59 eles foram trocados por um outro modelo que acabou sendo apelidado de Cabecitas. E, por último, então, em 1882, foi emitido esses escudos, então, de Buenos Aires, que também foram apelidados, né, sempre no diminutivo, de escuditos. O que entrou definitivamente na história postal como sendo o primeiro selo oficial da Argentina é aquele, então, da Confederação, porque essa, sim, representava o conjunto, né, das províncias unidas, né, numa confederação. Esse selo é de 1858 e ele foi emitido nessa série com vários valores, como vocês estão vendo aí. Não é um selo muito difícil de se conseguir, é um selo que foi emitido em grandes quantidades. Neste selo já estão os elementos gráficos, simbólicos, né, que vão acabar figurando no brasão oficial da Argentina de 1944. Aqui termina, então, essa primeira parte da história, até o lançamento dos primeiros selos. Mas a filatelia continua contando a história, continua formando memórias ao longo do tempo. E espero fazer um próximo vídeo, então, avançando um pouco mais, indo até o período onde a filatelia teve seu ápice, né, que é o final dos anos 90, início dos anos 2000. Depois, a gente sabe, né, que a filatelia ela acaba, enquanto meio utilitário, né, ela deixa de ter um papel preponderante, porque entra as comunicações eletrônicas, né, mas o selo continua forte como um item colecionável, enfim, um embaixador, né, para a gente fazer amigos, né, como eu sempre digo, e espero que vocês me acompanhem, então, no próximo vídeo. Muito obrigado por ter aguardado até aqui.